Bom, antes de falar o que aconteceu depois dessas coisas, eu preciso falar com você o que aconteceu antes dessas coisas. Eu vou resumir de que Gênesis 22 fala de quando Deus pede a Abraão o seu filho. Mas o texto inicia dizendo, depois dessas coisas. E quando eu li depois dessas coisas, eu não consegui ler o resto. Porque eu precisava entender depois do quê? Eu fiquei perguntando para Deus. Ele falou, oxe, vai ler. A Bíblia está aí, é só ler. E aí eu fui para onde? Para o nascimento de Abraão. Então a gente vai ter que voltar um pouquinho. Em Gênesis 11. Gênesis capítulo 11. Do versículo 26 ao versículo 32. Fala de uma pessoa chamada Terá. Terá era pai de Abraão. O pai de Abraão, ele viveu por volta de 205 anos. Mas ele teve a Abraão por volta de 70 anos de idade. Em Gênesis capítulo 12, eu estou resumindo os capítulos para a gente poder correr, tá? Em Gênesis capítulo 12, Abraão, e agora Abraão já com 75 anos, ele recebe uma ordem de Deus para sair da sua casa, da sua terra, da casa dos seus pais, do meio dos seus parentes e ir para um lugar que ainda era uma incógnita para ele, ou seja, ele não sabia para onde ele iria ainda. Ele só recebe uma mensagem de Deus dizendo assim, Abraão, uma frase muito conhecida, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ou seja, ele não sabia para onde ele iria. Então ele pega a sua família, junta algumas coisas, né, referente ao que ele iria usar no caminho, algumas tendas e pega o rumo, sem saber para onde ia. Ainda no capítulo 12, do verso 10 ao 20, lembrando-se de que ele saiu já de casa com 75 anos. Nós estamos falando já de uma pessoa de uma certa idade. Mas pastor, naquele tempo vivia 200 anos. É verdade, eu sei. Mas nós vamos chegar lá. Bom, ele já tinha 75 anos. No mesmo capítulo 12, do verso 10 ao 20, conta de que nesse período que Abraão havia saído por uma ordem de Deus, foi o mesmo período de que havia fome na terra. E para que eles saciassem a fome deles, eles tiveram que ir a um lugar que você já vai se arrepiar de ouvir o nome, chamado Egito. Veja de que um homem de Deus, junto com a sua família, sai de dentro da sua casa, do seu conforto, vai para um lugar onde Deus ainda ia mostrar para ele que iria, e naquele mesmo período está ocorrendo fome seca na terra, no deserto, não é em qualquer lugar, no deserto, tendo fome, e Deus fala assim, sai da tua terra e pega em rumo aí ao deserto. E aquele homem sai de casa, junto com a sua família, mas ele precisava comer, ele era um ser humano. Quando Deus deu uma ordem para ele sair de casa, não tornou ele um ser celestial, angelical. Ele tinha fome, sede, tinha tudo. E chegou num tempo em que ele não achava comida, e ele precisou ir até o Egito, ou seja, na casa do inimigo, buscar comida, buscar o que beber. Então primeiro havia fome naquela terra, tiveram que descer até o Egito. Segundo, Abraão ele tem que pegar Sarai, que pela descrição da Bíblia devia ser uma mulher linda, 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 porque irmãos, aonde ele chegava, para que ele não morresse nem a mulher dele, ele tinha que falar assim, ó, fala que você é minha irmã. Devia amar demais essa mulher, porque se quisesse se livrar, fala que você é minha mulher. Mas falou, não, fala que você é minha irmã. E aí no capítulo 12 fala justamente de que ele instrui a Sarai, sua esposa, a dizer de que ela era sua irmã, para que nem ele, nem ela, ou ambos, não morressem. Porque eles estavam indo para o Egito.
E Faraó não podia ver uma mulher bonita. Faraó via uma mulher bonita e ele falava, pronto, é minha. E levava para ele. E era assim, não tinha conversa, não tinha negociação. Peraí, minha mulher, ela luta judô, ela pode ensinar umas coisas lá, tu não quer pagar uma moeda, não? Não, era simplesmente olhava, mulher bonita, hein? Falava para os guardas dele, leva para casa. Então Abraão instruía Sarai, que não era Sara ainda, a sua esposa a dizer de que ela era sua irmã, para que ambos não morressem. E aí Faraó leva ela para casa. Mas Deus, tendo cuidado pela vida de Sarai, pela vida de Abraão, e acredite, isso que estava acontecendo dele ir para o Egito, ser pego a mulher dele como uma escrava para o seu reino, era obra das mãos de Deus na vida deles, porque ao chegar lá, Deus fere a vida de Faraó, e lhe diz de que aquela mulher não era irmã, coisa nenhuma de Abrão, de que era a mulher dele. Aí Faraó foi lá, quando Deus revelou de que ele era marido dela, e Deus o fere, ele fala assim, ô Abrão, vem cá, tá maluco rapaz? Tá querendo acabar comigo? Pega a tua mulher, pega você, pega um monte de ovelha, pega gado, pega um monte de escravo e vai embora. Diz glória a Deus. Eles foram até o Egito, porque estavam passando fome, saíram de lá abençoados, levando gado, ovelha, escravos e escravas, alimento para a glória de Deus. Eles desceram até o Egito para buscar o que comer e saíram de lá enriquecidos com aquilo que Deus havia feito na vida deles. Então Deus fere a Faraó por ter levado a Sarai, e aí chama Abraão e a Sarai e fala para eles, vão-se embora daqui. Faraó havia abençoado Abraão, e aí eles foram embora, já não mais de mãos vazias, pelo contrário, ali se iniciou mais uma vez aquilo que Abraão havia perdido ou deixado para trás por conta de uma ordem de Deus. Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele pega a sua trouxinha, suas coisas, algumas pessoas e vai embora, e larga tudo para trás, sem olhar. Gênesis capítulo 13. Acontece uma briga entre os pastores de Abraão e Ló. Ló era o seu sobrinho, que havia escolhido ir junto com o seu tio, nessa caminhada dele. Vocês se lembram que eu disse de que aqui iniciou a questão dos gados, das ovelhas, mais uma vez na vida dele? Irmãos, chegou a um ponto, chegou a um número tão grande, de que começou a ter briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Eu estou falando os pastores, dos dois lados. Porque não havia mais lugar na terra que eles estavam juntos para criar tudo junto. Você está entendendo a bênção de Deus na vida dele? Diga sim ou não. Sim. A partir daquele dia que eles decidiram descer e eles voltaram com ovelhas, gados, escravos, começou a se proliferar os seus gados, as suas ovelhas, começaram a brotar para tudo quanto era lado, e aí chegou uma hora que não tinha mais espaço para eles criarem junto. E aí começou uma briga entre eles e falou assim, bom, a gente vai ter que dar um jeito aí. Acontece uma briga entre os pastores, o que leva Abraão a dar o direito a Ló de escolher para que lado ele gostaria de ir, ou que campo ele iria escolher, do versículo 10 ao versículo 11 do capítulo 13 de Gênesis. Ló, que era um sobrinho, muito gente boa, ligeiro, ele chega para o seu tio Abrão e fala assim, ô tio, o senhor me trouxe até aqui, tá ligado? É lógico que tá ligado, ele não falou, mas ele disse assim, escolhe o senhor, tá certo? Tá certo, pastor? Não, né? Ló, rapaz, ligeiro, o que Ló tinha feito para conquistar tudo aquilo? Foi o tio dele que desceu lá no Egito e trouxe essas coisas. Aí Ló olhou para as campinas, como diz assim o texto, que ficava para o lado de Sodoma, mas era talvez o lugar mais fértil naquele momento, onde havia água,
talvez um bom campo, lugar para o seu gado comer. E ele fala assim: ô tio, acho que eu vou ficar com esse lado aqui. Eu penso que ele falou assim: é meio ruinzinho, mas eu vou ficar com o lado de cá. Porque talvez do outro lado você olhasse e só era deserto. Talvez a grama não tivesse tão verde, porque a grama do vizinho é mais verde, não é isso que o ditado diz? E aí Ló olhou e falou assim: rapaz, eu sou doido, vou deixar meu gado morrer, as coisas que eu ganhei morrer, não vou deixar não. Ô tio, eu vou escolher as Campinas, do lado de cá. Como eu disse, ficava perto de Sodoma. Ló escolheu o que os seus olhos seria o melhor lugar, o melhor campo, a melhor terra para cuidar do seu rebanho. Do versículo 14 ao 17, então Deus fala para Abraão erguer os olhos. E aí em Gênesis, né, ainda nesse capítulo 13, após Ló escolher um lado, Deus diz para Abraão: olha para o outro lado agora. E aí eu vejo Abraão de lado, porque ele não podia olhar para as Campinas, para o lado que Ló escolheu. Então ele vira de costa para o lado que havia escolhido. E aí Deus fala para ele assim: levanta os teus olhos. E aí lá está escrito assim: agora contempla. E aí ele começou a fazer assim, ó. Aleluia. Aleluia. Você está vendo, Abraão? Tudo isso. Ló escolheu um lugar para cuidar das suas ovelhas. O que você está contemplando eu vou te dar. Eu vou dar nas suas mãos. Eu estou te dando, Abraão. Ló não sabia dessa conversa. Ló escolheu as Campinas, perto de Sodoma. Ló escolheu o que os olhos enxergavam. Abraão escolheu aquilo que Deus reservou para os seus olhos. Ou seja, não para o que Abraão gostaria de ver ou queria ver, mas para o que Deus queria que Abraão visse. Eu vou repetir: Ló escolheu o que os seus olhos enxergavam. Abraão escolheu aquilo que Deus reservou para os seus olhos. Ou seja, não para que Abraão quisesse ver, mas para o que Deus queria que Abraão visse. Porque se Abraão fosse escolher o lado, queridos, ele teria escolhido as Campinas também, porque era melhor para o seu gado, era melhor para a sua vida, para a sua família, e era uma escolha de Abraão. Mas Abraão, ele resolveu levantar os olhos e contemplar aquilo que Deus daria nas suas mãos. Ló escolheu por aquilo que agradava os seus olhos. Abraão escolheu por aquilo que agradava a Deus. Ló escolheu por aquilo que parecia ser bom para ele. Abraão escolheu saber o que era a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Gênesis capítulo 13 conta essa história. Mas vejam de que não era uma questão de visão, mas de vontade de Deus, do que Deus queria para a vida de Abraão. Então veja de que Abraão, ele passa por alguns processos. Abraão, por ser o líder, poderia ter escolhido, mas ele deu o direito a Ló escolher que lado ele gostaria de ter para cuidar do seu gado. 1 Coríntios 2:9 diz o quê? Coloca aqui para mim, para os irmãos lerem. Ele disse assim: Abraão, olha, agora contempla. E eu imagino de que esse versículo foi exatamente o que Abraão viu. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para mim e para você, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Era isso que Deus estava dizendo para Abraão. Abraão, você só está conseguindo contemplar até onde os seus olhos estão indo. Abraão, eu tenho mais para o lado de lá, eu tenho mais para lá. Porque o texto, se você ler depois na sua casa, está falando: olha para o Oriente, olha para o Ocidente, olha para trás, olha para frente. Está vendo tudo isso, Abraão? Eu vou te dar. Eu vou te dar, porque, irmãos, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao seu coração aquilo que Deus tem preparado para você. Gênesis capítulo 14, acontece uma briga entre os reis daquela época. Eram por volta de 9 reis. E aí se juntaram 5 reis de um lado e 4 do outro. O jogo ficou meio estranho, né? A não ser que tivesse um goleiro só. Mas aí estavam ali 5 reis brigando com 4.
E alguns reis, agora presta muita atenção no que eu vou dizer agora. Após 12 anos de servidão, eles resolveram se rebelar, justamente na época em que o bendito Abraão havia saído de casa, estava se arrumando, se ajeitando, e Ló já tinha escolhido o seu lado. Agora que as coisas estavam caminhando bem, aí agora os reis resolvem brigar, e eu falo, meu Deus do céu, rapaz, isso é hora, como diz o povo, bem na minha vez. Não é assim que o povo diz agora, rapaz, bem na minha vez, bem na minha vez. Mas houve uma guerra no 13º ano, no ano 13 de rebeldia. Nessa disputa, Ló e os seus bens foram levados por alguns reis. Mas por que as coisas de Ló foram levadas? Nós estamos num filme, hein? Nós estamos numa série aqui. Vocês não podem perder nada do que eu falei para trás. Porque ele escolheu as campinas. Aonde houve a rebelião? Nas campinas. Aonde estava o problema? Nas campinas. E por volta de Sodoma e Gomorra, os reis começaram a se rebelar. Ló perdeu não somente os seus bens, mas foi levado como escravo, por aquilo que ele havia escolhido pelos seus olhos, e não por aquilo que Deus havia colocado no seu coração. Porque na verdade o seu coração estava vendo o que era melhor para ele, e não daquilo que Deus tinha reservado para ele. Então os reis se rebelaram, e Ló havia escolhido justamente as campinas, o lado que estava tendo aquela briga toda entre os reis. Então Abraão junta 318 homens, dos mais capazes, como está escrito em Gênesis 14, e vão lá com esses 318 homens, recuperam a vida de Ló, e recuperam os bens que eles haviam levado de Ló. Abraão junta alguns homens, arrisca sua própria vida em favor do sobrinho que havia largado ele, escolhido o lado ruim, o lado bom, né? Vamos colocar assim, e foi levado. E além de ir buscar a Ló, ele busca também os bens que haviam tomado de Ló. Agora, irmãos, vem cá, eles vão lá, digamos, na calada da noite, os 318 homens, e aí eles entram. Vocês acham que deu para escolher, para saber que ovelha era de Ló, que gado era de Ló? Meu Deus, tem um L aqui, tem um L aqui, separa essa, separa essa. É um L ou é um S aqui? Não dava, irmãos. Então o que eles fizeram? Falaram assim, Ló tinha quanto? Tinha umas 300 cabeças aí, pouca coisa, 300 cabeças, 300, 400 cabeças. Não, então tá bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá bom, vambora. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque é o seguinte, vocês vão entender já já. Então eles recuperam a Ló e alguns gados, alguns bens e vão embora. Melquisedeque, que era rei de Salém, que era um dos reis, dos 9 reis que estavam brigando, ele era, além de rei, ele era sacerdote. Então ele chega até Abraão, traz vinho, traz pão, abençoa a vida de Abraão. Abraão, ele entende no seu coração de que naquele momento ele deveria fazer uma oferta na vida daquele sacerdote. Então Abraão separa o dízimo de tudo que ele tinha, não das coisas de Ló, das coisas que ele tinha. Ele separa o dízimo, tira 10% dos seus gados, das suas ovelhas e etc, e entrega na mão do sacerdote. O sacerdote foi lá para entregar e ele recebeu de volta. O rei de Sodoma, que chamava Berá, ele pede parte das coisas de Abraão para ele. O rei de Sodoma, ele chega em Abraão e fala assim, ô Abraão, tu não está com muita coisa aí não? O que você acha de me dar um tanto aí? O sacerdote, Melquisedeque, chegou, abençoou, trouxe pão, vinho e foi abençoado. O rei de Sodoma, ele chega em Abraão e ele pede aquilo que Abraão tem. E aí vocês vão entender a historinha que eu contei do L lá no coro dos bichos. Porque é o seguinte, irmãos. Abraão, do versículo 22 ao 24, em Gênesis 14, ele chega e fala assim, ó, o rei Berá, pode ver o que é teu e leva embora. Pode ver o que é teu e leva embora.
Mas espera aí, pastor, eles não foram lá buscar? Como eu disse, era noite, eu imagino, não deu para ficar contando, eles estavam fugindo, então possivelmente eles tenham pegado alguma coisa que não é deles. Eu estou supondo, não está escrito. Mas Abraão diz assim: pode pegar o que é teu aí, o que for teu pode levar tudo. E sabe qual foi a explicação de Abraão para Berá? É o seguinte: quando eu chegar aonde eu vou chegar, você nunca vai poder dizer assim: tá vendo Abraão? Dei maior força para ele lá atrás, estava com as 500 cabeças de gado minha, eu nem peguei de volta. E Abraão, ele pensou naquilo, ele falou: o quê? Vou dar essa brecha para Berá, para falar assim depois para mim: você chegou onde chegou porque eu deixei minhas cabeças de gado com você, deixei minhas ovelhas com você. E aí Abraão, ligeiro, você pode ler, irmãos, isso está escrito lá em Gênesis 14. Ele fala assim: ô rei, pode pegar tudo que é teu, para que lá na frente você não venha dizer para mim depois, de que aonde eu cheguei, aonde eu vou chegar, as coisas que eu alcancei foi por conta de ajuda sua. Diga assim: Deus não precisa da ajudinha de ninguém. Abraão toma a decisão dizendo de que Berá nunca iria poder dizer de que Abraão enriqueceu por causa da sua ajuda. Acredite, irmãos, Deus não precisa de ajudinha de ninguém. Aonde Ele preparou, aonde os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram e nem chegou ainda no seu coração, aquilo que Deus preparou, Ele não vai precisar de ajudinha de fulano, de ciclano, de beltrano, não. Acredite, esse dia vai chegar. E foi o recado que Abraão deixou para ele. Ele falou assim: pode levar tudo que você quiser embora, porque é o seguinte: aonde o meu Deus disse que vai me levar, não precisa da sua ajuda. Deus não precisa de ajudinha de ninguém. Acredite, se Ele prometeu, se é da sua palavra, vai acontecer. Diga assim: vai acontecer, porque foi Deus que prometeu. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Isso. Aleluia. Gênesis 15, estou chegando, vocês estão vendo, né? Lembra que é 22, tá? Abraão faz uma oração a Deus, dizendo, eu devia ter anotado esse versículo aqui, se vocês acharem me fala depois. Abraão despretensiosamente diz assim, numa oração a Deus, em Gênesis capítulo 15. Aqui depois, versículo 1, depois desses acontecimentos, olha só, veio essa frase de novo, né? Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão serão sobre modo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me has de dar? Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me has de dar? Se continuo sem filhos. Continuo sem? Isso. E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais a Abraão, a mim não concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Quando eu digo que ele fez uma oração despretensiosa, na verdade eu estou falando besteira. Porque por duas vezes, em duas frases, ele fala assim, Senhor, o que você vai me dar porque eu não tenho filho? E aí sabe que eu não tenho filho, eu não tenho herdeiro, né? É uma conversa doida dele com Deus. Tipo assim, lembra do não esqueça minha Calói? Quem lembra disso? Levanta a mão. Quem se lembra? Quem se lembra? O comercial, ele incentivava as crianças. Deixa eu contar um negócio para os jovens aqui. Vocês vão ficar sabendo agora de uma obra do maligno. Era assim... O comercial falava assim, escreve um monte de papelzinho, escreve um monte de papelzinho assim, não esqueça a minha Calói. E no comercial ele colava no guarda-roupa, no armário, no banheiro, na casa inteira, onde o pai e a mãe abria, estava escrito, não esqueça a minha Calói, não esqueça a minha Calói. Eu fiz isso, irmãos, não deu certo. Ou seja, era coisa do maligno, para alimentar meu coração com aquele sonho de ter a minha Calói. Eu não tive, não naquele tempo. Porque
a televisão não manda na minha casa, lá no meu pai e na minha mãe. Quem mandava era eles. E eles faziam, você não é todo mundo, lembra das frases da mãe? E aí, você não é todo mundo, mãe, todo mundo tem uma calor, mas você não é todo mundo. Eu tinha que ouvir isso também. E aí, irmãos, olha só. Então, Deus, eu estou sem filho, o Senhor vai me dar o que o Senhor tem, não tem filho, não tem herdeiro, que eu tenho. E Deus está falando, o que é, Abraão? Ele, não, nada não, estava falando outra coisa aqui de filho, que eu estou sem filho. Eu falo, meu Deus, essa é só conversa comigo, Abraão? Pois é, Abraão estava falando para Deus de que ele não tinha um sucessor do seu sangue. E aí Deus vai lá, mais uma vez, faz Abraão olhar para os céus. Mais uma vez, no capítulo 15, ele olha para os céus e diz assim: Abraão, olha essas estrelas. Contempla, Abraão. Porque tudo que Deus faz é muito grande. Não dá para olhar as coisas de Deus de dentro da sua caixinha, de dentro da sua tenda, do seu achismo, daquilo que você pensa que Deus colocou para você. Não dá, não dá, porque os meus pensamentos são mais altos, os meus caminhos são mais altos. Abraão, da onde você está, você não consegue enxergar o que eu tenho para você. Abraão, vai lá fora que eu vou te mostrar o que eu preparei para você. Abraão, olha para o céu, conta as estrelas. 1, 2, 3 mil, 7 mil, 400. Abraão, deixa de ser bobo, para de contar. Abraão, você não consegue contar, sabe por quê? Assim será a sua descendência. Abraão, eu estou te dizendo, eu vou te dar um filho. E ele recebe pela primeira vez a promessa: eu vou te dar um filho. Numa oração despretensiosa dele, que ele falou umas 2 vezes, 3 vezes, não é que eu não tenho herdeiro, porque eu não tenho filho. Gênesis capítulo 16, Sarai propõe a Abraão deitar-se com a sua serva, chamada Agar, para lhe gerar um filho, porque ela não podia ter filhos. Sarai não podia ter filhos, é a Bíblia que está dizendo, Sarai não podia ter filhos. Então ela entende de que para que ela desse um herdeiro para Abraão, Abraão teria que ter uma outra esposa. Então ela pede para que ele se deite com a sua escrava, com a sua serva, para lhe gerar um filho. E nessa gestação nasce Ismael. Abraão tinha por volta de 86 anos. Ismael era filho de Abraão com Agar. Não era o filho que Deus havia prometido. Vamos repetir a frase, diga assim: Deus não precisa da ajudinha de ninguém. Mas aí a Sarai estava achando que Deus estava demorando um pouquinho. Ela falou: rapaz, Deus está ocupado demais. Eu acho que ele se esqueceu que eu sou estéril. Vou dar uma força para Deus aí, que a essa hora ele está ocupado demais. Ô Abrão, está permitido. Vale Night, pode ir. Nasce Ismael. Gênesis capítulo 17. Deus relembra a Abraão, já com a idade de 99 anos, da sua promessa, de lhe fazer pai de uma numerosa nação. E naquele momento, para que se fechasse a promessa de Deus na vida de Abraão e de Sarai, de Abrão e de Sarai, Deus troca, além de de relembrar a Abraão a sua promessa, ele troca o nome de Abrão para Abraão e troca o nome de Sarai para Sara. Sara estava apenas no seu começo de juventude, com seus 90 anos, noventinha, enxuta, bonita, pronta para ter um filho com 90 anos. Não, né? Mas Deus, ele não somente relembra Abraão, mas ele reafirma quando ele troca o seu nome e troca o nome para poder mudar a história de vida daquelas pessoas. Em Gênesis capítulo 18, nós estamos chegando, 22. 3 homens aparecem para Abraão.
E esses homens voltam a afirmar a Abraão sobre a promessa de que Deus havia feito na vida dele, referente a um filho que ele haveria de ter, mas não o filho que ele teve, Ismael, mas um filho que ele teria com Sara. Sara ouve essa conversa desses 3 homens com Abraão, e ela fala, ela ri. Está escrito, Sara ouve, duvida e ri. Porque Sara olhava para a sua juventude de 90 anos, ainda fazia um pilates, ainda puxava aquela academia no meio da rua, rodava aquele negocinho. Ficava lá, não, meu filho vai nascer logo, vou ter meu filho. E girando aquela rodinha da academia de rua. Mas não, ela duvida e ri. Mas no capítulo 18, na hora em que esses homens encontram Abraão, para reafirmar a promessa, e que Sara ri, estava acontecendo também uma tragédia, que era a Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra seriam destruídas, e Abraão ainda acha tempo dentro da sua vida, de andar para lá e para cá, porque ele não tinha lugar certo, para interceder por um povo, por um povoado que estava até o pescoço em prostituição e um monte de porcaria. Sodoma e Gomorra seriam destruídas, e Abraão vai lá e intercede por esse povo, e ele diz assim, Senhor, vai morrer justo com injusto. E aí Abraão começa a negociar com Deus, falando assim, Senhor, se tiver 50 justos em Sodoma e Gomorra, o Senhor destrói? E Deus fala, não. Se tiver 45, Senhor. Aí Deus olha e fala, não destrua. Mas suponhamos que tem uns 40. Aí Deus olha do céu e fala assim, se tiver 40 eu não destruo não, porque eu sou Deus. Eu não destruo, se eu estou falando que eu não destruo não, porque eu sou desse, quando eu falo que eu não destruo não. É Deus, o senhor é demais mesmo, o senhor é um Deus, se tiver 30. E aí Deus olha do céu, provavelmente já com o coração quebrantado, e fala assim, eita Abraão, tentando salvar um povo que está vivendo no meio da prostituição, de erro, de pecado. Senhor, mas se tiver 20, aqui acaba a minha conversa com o senhor, 20, se tiver 20, o senhor não destrói a cidade? Ele falou, se tiver só 20 não, se tiver 20 eu não destruo não. Então tá bom senhor, acabou nossa conversa aqui, se tiver 10. Está escrito lá, leia, Gênesis capítulo 18. E aí ele fala assim, Abraão, se tiverem 10, eu não destruo a cidade. Vocês sabem que Deus destruiu a cidade. Não tinha um justo sequer. Sodoma e Gomorra foi tomada pela prostituição e por outras coisas que, se eu abrir aqui o leque, eu não sei nem se eu vou usar o vídeo depois para eu ser preso. Porque o que estava acontecendo lá, irmãos, é o que começa a explodir pelas nações agora. Vocês vão ouvir daqui a pouco algo que aconteceu em Gênesis capítulo 19. 2 anjos vão até a entrada de Sodoma e Gomorra, onde estava Ló e sua família. Onde estava Ló e a sua família, depois os receberam na sua casa. E enquanto estavam lá, acreditem, apareceram alguns moradores de Sodoma e Gomorra, tranquilão, olharam aqueles 2 anjos, possivelmente muito bonitos, afinal são anjos, cabelos cacheados, dourados, olhos verdes, talvez o outro tinha os olhos azuis, um véu lindo, umas asas, aquela coisa linda, limpinha, branca, mamãe tinha acabado de lavar. E aí ele ali, olharam aqueles homens de Sodoma e Gomorra e falaram, ei Abraão, deixa a gente entrar aí para a gente conhecer esses anjos. Eu vou repetir, homens procurando os anjos para se relacionar. Sodoma e Gomorra estava bem ou estava mal? Estava mal. Não se tinham respeito pelos anjos.
Imagina como essa cidade estava. Leia lá depois, Gênesis capítulo 19, para você ficar aterrorizado. Eles queriam se deitar com os anjos. Ló e sua família depois receberam na sua casa. Enquanto estavam lá, apareceram moradores na porta e queriam deitar-se com os anjos. No mesmo capítulo começa a destruição de Sodoma e Gomorra. E a mulher de Ló desobedece a ordem de sair sem olhar para trás. E ela se torna uma estátua de sal. Porque foi a ordem que Deus disse: quando vocês forem embora, vão, mas não olhem para trás. A mulher de Ló deu aquela curiosidade, deve ter ouvido alguma explosão, alguma chama caindo, alguma bola de fogo, algum negócio assim. Ela falou: o que está acontecendo? Puf, virou uma estátua de sal. Gênesis capítulo 20, eu estou acabando. Abraão e Sara vão para Gerar, mais uma vez, por conta de que havia fome, problemas. Então Abraão diz mais uma vez para Sara: fala que você é minha irmã. Pelo amor de Deus, senão vão levar você embora. Para que mais uma vez nem Abraão e nem Sara morressem em Gerar, ele diz para Sara: fala que você é minha irmã. E aí o rei manda chamar Sara. Mas o rei Abimeleque, apesar de tomá-la para si, Deus dá um sonho na noite a Abimeleque. Adivinha o que Deus fez? Deu um sonho para ele falando assim: Abraão estava te zoando, é mulher dele. É mulher dele. Rapaz, o homem levantou na hora: Abraão, tá maluco, rapaz? Tu quer que eu morra? E Abraão falou: não, eu não sabia se o senhor era temente a Deus ou não e tal. Ele falou: não, rapaz, pega tuas coisas, pega a tua mulher, pega alguns gados, pega algumas ovelhas, pega dinheiro, pega uma oferta, pega o que você quiser e pega o seu rumo embora. Mais uma vez Deus usa aquela situação de eles descerem até Gerar para poder buscar alimento, para abençoar mais uma vez a vida de Abraão e de Sarai e de todo o seu povo. Deus usa de situações ruins para te abençoar. Você pode dizer amém? Estamos chegando, hein? Então o rei Abimeleque a toma para si, mas Deus dá um sonho a Abimeleque e revela de que Sara é esposa de Abraão e também de que ele é um profeta. Mais uma vez o rei abençoa eles com gados, alimento, como eu disse, etc. e os manda embora. Gênesis capítulo 21. Abraão com 100 anos tem a Isaac. Diga glória a Deus. Possivelmente foi o que ele disse também. Falou: glória a Deus, meu Deus do céu, 100 anos. 100 anos. Tem a Isaac, o filho da promessa. Mas aí nada era só flores, como não é nenhum tipo de relacionamento. Lembre-se de que antes de Isaac havia nascido quem? Ismael. Aí Agar pegava e falava: vai lá perto do seu irmãozinho, fala que você é o mais velho, fala que você é mais forte, fala que você nasceu primeiro, começa a cutucar ele. Sara, vendo as provocações de Ismael, de Agar, por conta da vida do seu filho, do seu casamento, do seu relacionamento, ela chega para Abraão e fala assim: ó, o seguinte, dá um fim nesses dois, some com essa mulher daqui e some com esse filho daqui. Mas Ismael era filho de Abraão. Ismael era filho de Abraão. Com 100 anos tem a Isaac. Sara vê o filho de Agar, Ismael, caçoar de Isaac e pede para Abraão rejeitar a eles. Mas Ismael fazia parte de Abraão, da sua história, do seu sangue e principalmente da promessa. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Lembre-se de que Deus disse para Abraão: vai lá fora, olha, eu vou te fazer pai de uma grande nação. O que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus disse: tu serás pai de uma grande nação. E aqui vem a revelação de Deus para a sua vida. Levanta a sua mão. Aquilo que parece que veio para te atrapalhar,
Aquilo que parece que na verdade faz parte de um processo para te destruir, para te fazer desistir, para te fazer parar, na verdade faz parte da promessa de Deus em você. Parece que está te atrapalhando, mas vai te fazer crescer. Parece que está te atrapalhando, mas Ele está te levando e te incentivando o necessário para te fazer cumprir a promessa de Deus na sua vida. Ei, tira Ismael dessa casa, tira Agar dessa casa. Não, Ismael precisa ficar, Agar precisa ficar, porque onde Deus vai te levar, Ele vai usar dessas pessoas para te levar aonde Ele quer que você chegue. Tira Ismael daqui, tira Agar daqui. Não, faz parte do processo. Eles vão ser um incentivo de que você precisa para chegar aonde eu quero. E olha, lembra que eu te disse que você será pai de uma grande nação? Pois é, virão filhos de Ismael, virão filhos de Isaac, virão filhos e filhos. E isso tudo faz parte da minha promessa para você. Não importa se ele veio como um filho da precipitação da sua serva com você, com a sua esposa. Não importa, o importante é o seguinte: eu vou usar eles para fazer chegar onde eu quero que você chegue. Aleluia. Você vai chegar. Você vai chegar. Não se preocupe com aqueles que andam querendo atrapalhar o processo na sua vida. Acredite, todos eles fazem parte para o seu crescimento. Todos eles fazem parte para aquilo que Deus, são degraus que Deus tem colocado na sua vida, para me cansar, para me fazer desistir. Quem faz academia, aquele negócio que sobe os degraus lá assim, aquele degrau fictício, que eu vejo todo mundo reclamando de subir naquilo. São degraus, é difícil, é cansativo, mas acredite, é aquilo que está te fortalecendo. Se é por conta de Ismael, se é por conta de Agar, não importa, está te fortalecendo. Você vai chegar, você vai alcançar, é promessa de Deus. Eu estou acabando. Chegamos enfim em Gênesis 22. Diga glória a Deus. Diga, depois dessas coisas. Depois dessas coisas que você ouviu, pouca coisa que Abraão passou, pouca coisa. No verso 12 do Gênesis 22, antes de eu falar do verso 12, no versículo 22 diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Se Abraão ouvir isso e falar, depois disso, agora eu estou tendo uma prova. Agora, eu não tive prova não. Não. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Talvez, se fosse eu diria, o senhor está de brincadeira, né? Depois dessas coisas, agora que é prova. Aquilo ali era o quê? Avaliação, valendo ponto? Não, era só aquelas de mentirinha que tem dentro da sala de aula, te treinando para o dia da prova. Exatamente. Diga, depois dessas coisas, pois Deus Abraão à prova. Bom, capítulo 22, para a gente encerrar. Nesse capítulo, Deus diz para Abraão assim: Abraão, eu quero o teu filho em sacrifício a mim. E Abraão prepara o sacrifício do seu filho. E para encurtar a história, Abraão obedece à voz de Deus. Sobe, prepara o sacrifício. Possivelmente o seu filho cansou de ver o pai fazer isso, porque o filho estranha quando está faltando uma peça fundamental para o sacrifício. Porque o filho de Abraão carregava sobre o seu lombo a lenha e tudo que era necessário para aquele sacrifício. Ele olha para o pai e fala: pai, não está faltando nada não? E vocês conhecem a história. E ele diz: Deus proverá, filho. Para encurtar mais a história ainda,
Diz a palavra de Deus de que ele levanta a sua mão com um punhal, com um cutelo. E quando ele vai furar o seu filho em sacrifício, ele escuta a voz, dizendo assim: Abraão, não faça isso. Não faça esse mal. E aí vem a outra que eu diria assim: o senhor está de brincadeira, né? Deus diz assim, através daquele anjo: agora eu sei que você teme a Deus. Agora o senhor sabe? Seria a minha pergunta. E quantas vezes você também fez isso? Olhou para uma situação e disse, como eu disse há uns minutos atrás: bem na minha vez. Agora eu sei que temes a Deus. Agora. Vocês ouviram o que eu li do capítulo 11 até o 22? No capítulo 11 teve festa. No 12 teve a Páscoa. No 13 teve Natal. Aí teve um aniversário no 15. Não, irmãos. A história de Abraão, desde que ele nasceu, eu li para vocês. Aí ele se explode de felicidade, depois desses 10, 12 capítulos, não sei. E tem um filho, e Deus fala: é ele que eu quero. Agora 6 significava o ápice ministerial na vida de Abraão. Por isso que Deus disse na sua sabedoria, depois dessas coisas, pois Deus Abraão a prova, e ele disse: agora sei que temes a Deus. E por que, pastor, você diz de que foi o ápice ministerial na vida de Abraão? Eu vou te explicar em 2 minutos. Porque Deus, é uma pergunta, por que Deus pede Isaque a Abraão? Você saberia me responder? Só os pais e mães, levantam as mãos aí. Eu vou pedir para abaixar a mão só quem daria a vida pelo seu filho. Só quem daria a vida pelo seu filho. Cadê os pais que não dariam a vida pelo seu filho? Que quando o seu filho precisasse de um coração, você não tiraria o teu. Vai lá, levanta a mão aí. Se o seu filho precisasse de um coração, você não daria para ele? Você daria. Então baixa a mão. Sabe por que você daria? Porque nossos filhos são maiores do que nós. Você daria a vida pelo seu filho? Você daria, pastor? Você daria, Vânia? Daria, pastora? Se precisasse de uma perna sua para emendar no teu filho, você daria? Se precisasse tirar o seu coração, você morresse, você daria o seu coração para o seu filho nascer? Sabe por quê? Porque nossos filhos são maiores do que nós. Quando Deus pede a Abraão o seu filho, Ele estava pedindo aquilo que era maior do que Deus na sua vida. Porque não pode existir nada maior do que Deus na nossa vida. Deus estava dizendo assim: agora eu sei que você teme a Deus, agora eu sei que você teme a mim, porque Ele escolheu entre o filho dele, que era maior do que ele, e Deus, Ele disse: eu quero Deus. E acredite, não foi uma escolha fácil. Possivelmente Abraão, até o último segundo, com a sua mão levantada, eu posso imaginar que ele fez assim, ó: vou abaixar, hein? É agora. Ó, vou matar ele aqui, ó. Olha eu abaixando a mão. Ó, viu? Quase, hein? Era o filho dele. Era muito mais do que ele. Nossos filhos são maiores do que nós. Você deve sacrificar justamente aquilo que é ou que se torna maior do que você. Você deve sacrificar aquilo que é ou que se torna ou que se tornou maior do que você.
E a minha pergunta é: o que você precisa sacrificar hoje? E eu não estou falando do seu filho, eu estou falando da sua carne, eu estou falando dos seus pecados, eu estou falando do seu eu estou falando do seu ego, eu estou falando de você não, eu estou falando de mim, eu estou falando da minha carne, dos meus pecados, do meu ego, do meu achismo, daquilo que eu acho que é bom, daquilo que eu acho que é legal, daquilo das vezes que eu me achei melhor do que alguém, das vezes que eu olhei para dentro de mim e eu disse assim: eu posso fazer, eu consigo. Na verdade a gente não é nada. E eu quero saber de você, o que você está disposto a sacrificar hoje. Você deve sacrificar aquilo que é maior do que você. Vontades, ego, achismo, mérito, honra, etc. Diga assim: o ministério não é meu. E é por isso que eu disse que o ápice da vida de Abraão, do ministério dele, foi quando ele resolveu entregar tudo o que ele tinha, que era maior do que ele. Porque se Deus tivesse pedido a vida do próprio Abraão, ele já teria feito na hora. Abraão, eu quero a sua vida. Ele, acabou. Mas ele pediu daquilo que era maior do que ele. E é exatamente isso que Deus está te pedindo hoje, para sacrificar aquilo que é maior do que você. O ministério não é meu. Diga mais uma vez: o ministério não é meu. Diga: o ministério é dele. Gente, é Deus que nos confia os ministérios, é Deus que nos confia as promessas dele, mas é dele. É Deus que nos confia os dons que ele nos deu, mas é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E aqui são palavras minhas: o ministério não é meu, é dele. Ele me confiou, mas não é meu. Eu não tenho nada, eu não sou nada. Eu sei que nada sou, mas eu vim me humilhar. Quem já ouviu essa canção? Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. É isso. Eu não sou nada, eu não tenho nada, nada do que eu tenho é meu. E aquilo que se torna maior do que aquilo que Deus é na sua vida precisa ser sacrificado. O ministério ou o chamado só dará certo se estivermos dispostos a devolvê-lo para Ele, porque nada pode ser maior do que Ele. Diga: depois dessas coisas. Vamos recapitular depois dessas coisas, o antes dessas coisas. Abraão entrega sua mulher por 2 vezes, para que ela não morresse. Abraão deixa Ló escolher o lugar para o seu pasto. Mais uma vez Abraão estava entregando. Abraão dá sua vida para resgatar o seu sobrinho Ló, quando ele havia sido levado como escravo e os seus bens. Mais uma vez Abraão estava se entregando, se ofertando, se dando. Abraão, ele arrisca indo até o Egito e a Gerar buscar alimento e ajuda, arrisca o seu casamento de perder a sua mulher. Abraão passou a vida inteira se sacrificando. Abraão ficou a vida inteira se entregando. Abraão ficou a vida inteira dele dando a sua vida. Mas depois dessas coisas havia algo que estava maior do que ele nele, e era o seu filho. E Deus diz assim: não pode existir nada maior do que eu na sua vida. E Abraão estava disposto a entregar aquilo que fosse necessário para provar para Deus que não existia nada maior na vida dele do que o próprio Deus. Cargos, ministérios, dons, patentes, diplomas, posições, nomenclaturas, diaconato, presbitério, missionário, evangelista, pastor, apóstolo, bispo, arcebispo, papa, músico, levita, cantor, intercessor, dança, transmissão, comunicação, luzes, obreiros. Tudo isso não pode ser maior do que Deus.
Nada disso pode ser maior do que Deus. Eu quero saber só aqueles que estão dispostos a entregar o que for necessário, a sacrificar o que for necessário, a entregar o que for necessário. E pastor, o que eu posso sacrificar? Aquilo que é maior do que você. Está com vontade de desistir? Está maior do que você? Vamos lá, sacrifica hoje. Está com vontade de parar? Vamos lá, sacrifica hoje. Mostra de que Ele não é maior do que seu Deus. Mostra para a sua vontade, porque é sua vontade. É o seu ego, é o seu achismo, é aquilo que você pensa. Não é aquilo que Deus quer para a sua vida. Deus não fica no seu ouvido dizendo, desiste. Deus não fica no seu ouvido dizendo, se mata, para, descansa, larga isso, não vai, não faz, não. Não é Deus. Deus, Ele diz, ser forte e corajoso. Insista, persista, sacrifica. Sacrifica você, sacrifica o seu eu, sacrifica as suas vontades. E eu vim disposto a isso. Tudo isso vai ficar. Tudo isso não vai para o céu. Você está disposto a entregar tudo? Só quem está. Fique de pé. Só quem está. Só quem está disposto a entregar tudo. Fique de pé. O ministério pastoral não é meu. Ele confiou a mim, mas não é meu. É dele. Hoje eu tenho um microfone, mas não é meu. É dele. Hoje eu estou à frente da igreja, mas eu estou porque não é meu. Porque a igreja não é minha. Porque o ministério não é meu. O que você está disposto a entregar hoje? Eu não sei que canção eles prepararam, mas eu vim entregar. Eu vim deixar tudo. E aqui eu encerro essa palavra. Se for necessário, sacrificar, eu vou fazer. Eu vou ser o primeiro. Eu não sei quantos vão vir aqui na frente, porque eu não vou olhar. Mas eu vou encerrar dessa forma. Quando você vier à frente, se você vier, diga, eu estou disposto. Eu estou disposto. Porque nada disso é meu.